Aos 70 anos, eu paralisei na porta da minha própria casa de praia no litoral, as chaves tremendo na minha mão. O que essa sanguessuga velha está fazendo aqui? Não tem lugar para você, não. A voz da minha nora, Manuela, ecoou da varanda. Naquela manhã, eu tinha dirigido até lá pensando que a casa estaria vazia como de costume. Mas não. Toda a família dela havia se instalado. Meus pertences estavam arruinados. O jardim, destruído. A familiar estrada costeira ainda estava lá, o cheiro de sal no ar, as palmeiras balançando sob um céu azul brilhante. No entanto, nada disso me trazia mais paz. Esta casa era o resultado do trabalho da minha vida. Cada tijolo, cada telha, cada flor, foi pago com o dinheiro que ganhei depois que meu marido morreu, costurando roupas à mão para sustentar meu filho, Eduardo, e a mim. Ao entrar na garagem, vi carros desconhecidos estacionados. Música alta, no volume máximo, ecoava pelo que costumava ser um jardim silencioso. Meu coração apertou quando saí do carro. O gramado, que era viçoso, estava coberto de latas de cerveja vazias. Crianças corriam descontroladamente, chutando uma bola que estilhaçou os vasos de gerânios vermelhos que eu cultivei por anos. As cadeiras de vime que comprei no ano passado estavam empilhadas com toalhas molhadas e roupas sujas. Caminhei lentamente até a porta da frente, as chaves pesadas cravando na palma da minha mão, e então vi Manuela parada ali, como se fosse a dona do lugar. Ela estava usando o meu avental preferido, aquele que eu bordei à mão há mais de 10 anos. Os olhos dela estavam frios como gelo. Manuela, eu não sabia que vocês estavam todos aqui, eu disse, forçando minha voz a se manter calma. Esta é a minha casa. Passei todos os feriados aqui por 20 anos. Ela riu. Uma risada aguda e amarga que me fez sentir pequena, como se eu fosse a intrusa. Ah, por favor, mãe. Eduardo disse que podemos ficar aqui o tempo que quisermos. A gente está dando um uso de verdade para essa casa. A senhora só sabe reclamar e estragar o prazer dos outros. Antes que eu pudesse responder, outros apareceram atrás dela. A irmã da Manuela, Verônica, os 2 filhos adolescentes dela, a mãe da Manuela com um sorriso de desdém, um senhor de idade com uma camisa florida, tipo havaiana, uma moça com um bebê no colo e um homem fumando logo ali no meu alpendre. Todos me encararam como se eu fosse um incômodo. Então, essa é a famosa sogra que você comentou, disse a mãe de Manuela, me avaliando de cima a baixo. Ela é bem simplória, né? O riso veio em seguida, me cortando como uma faca. Aos 70, usando minhas roupas simples, eu estava sendo ridicularizada na casa que construí com as minhas próprias mãos. Eu quero ver o Eduardo, eu disse, com o coração acelerado. Meu filho tinha que explicar isso. Ele está trabalhando, Manuela respondeu, cruzando os braços. Diferente da senhora, ele é de fato responsável. Escuta aqui, Vitória. Não tem espaço para você aqui não. Todos os quartos estão ocupados. A cozinha está em uso. A senhora só iria complicar tudo pra gente. Fiquei em silêncio. Ela estava me expulsando da casa que eu mesma construí depois da morte do meu marido. A casa que paguei, centavo por centavo, com a minha renda de costura. Ela sorriu, o tom pingando crueldade. O Eduardo e eu já conversamos. Essa casa precisa ser mais usada. Deixar ela vazia enquanto a senhora vive confortável na cidade é um baita desperdício. As crianças precisam de espaço para crescer. Cada palavra me atingiu como uma pedrada no peito. 20 anos de trabalho duro para pagar dívidas. 20 anos cuidando de cada canto deste lar. Tudo dispensado com algumas frases frias. Esta casa é minha, Manuela, eu disse, a voz trêmula. Eu tenho a escritura. Eu pago todas as contas. Chega! Ela gritou. A senhora vive dizendo que o Eduardo é seu filho. O que é seu é dele, e o que é dele é meu. É assim que a família funciona. As crianças pararam de brincar, todos me observando para ver o que eu faria. Meu rosto queimava de humilhação, mas por dentro algo despertou. Uma adolescente, sobrinha de Manuela, olhou para mim com um sorriso de escárnio. Por que a senhora não aluga um quarto de hotel, tia? Minha tia está certa, não tem espaço. Tudo bem, querida. Eu disse com um sorriso fraco, embora sem qualquer calor. Eu entendi. Manuela sorriu em triunfo. Os outros pareciam satisfeitos, como se tivessem acabado de vencer uma batalha. Eles não perceberam o que acabavam de começar. Virei-me para o meu carro, caminhando lentamente, mas com dignidade. No caminho para o hotel,
Minha mente viajou para o passado. 20 anos atrás, isso era apenas um pedaço de terra selvagem. Eu tinha 50, Eduardo, 25. Nós sonhamos juntos com um lar tranquilo à beira-mar. Eu aluguei um quarto pequeno naquele hotel de beira-mar, 450 a diária. Um dinheiro que eu nunca planejei gastar, porque eu deveria estar dormindo na minha própria cama. Naquela noite, olhando para minha casa de longe, senti uma emoção há muito esquecida crescer em mim. Uma raiva fria, aguda e deliberada. Não era o tipo de fúria que faz perder o controle, mas a fúria silenciosa de uma mulher que sobreviveu à viuvez e à pobreza. Manuela acabara de cometer o maior erro da vida dela: subestimar Vitória Correia. Na manhã seguinte, acordei depois de uma noite inquieta. Toda vez que fechava os olhos, eu via o sorriso presunçoso de Manuela e ouvia suas palavras cruéis ecoando em minha mente. Após um café rápido na sala de jantar do hotel, decidi voltar para a casa, na esperança de que pudéssemos resolver as coisas. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Talvez Eduardo aparecesse e resolvesse tudo. Quando cheguei, a porta da frente estava trancada. Tive que tocar a campainha como uma estranha. Verônica, a irmã de Manuela, atendeu, com o cabelo bagunçado, ainda de pijama. "O que você quer agora?" Ela retrucou. Eu disse que precisava pegar alguns itens pessoais e conversar com Manuela. A resposta dela me congelou. "A Manuela está dormindo. Suas coisas não estão mais aqui não. Colocamos tudo na garagem." Minhas coisas, enfiadas em sacos de lixo plásticos como se fossem entulho. Ela me deixou entrar, mas eu me senti como uma intrusa. A casa tinha um cheiro estranho, de fritura, fumaça de cigarro e perfume barato. A sala de estar estava cheia de colchões infláveis e roupas espalhadas. Quando entrei na cozinha, meu coração parou. A cozinha que sonhei em encher com refeições em família estava agora uma sujeira só. O fogão estava coberto de óleo queimado, a pia transbordando de louça suja, as panelas pretas de carvão. "Onde estão os meus pratos de porcelana?" perguntei, a voz trêmula. "Ah, aqueles quebraram", ela disse. "As crianças estavam brincando, sabe como é. A Manuela disse que eram velhos. O aparelho de jantar de porcelana que eu juntei dinheiro por anos para comprar estava estilhaçado. Subi as escadas. No quarto principal, a mãe de Manuela estava dobrando roupas dentro do meu armário. "Com licença", eu disse, da forma mais calma possível. "Este é o meu quarto." Ela sorriu. "Ah, Manuela me contou tudo. Não se preocupe, estou cuidando das suas coisas. Eu até coloquei tudo em sacos para não amassar. Meus vestidos, sapatos e blusas foram enfiados em sacos plásticos como roupas de doação. 2 homens estranhos dormiam na minha cama, meus travesseiros jogados no chão, sujos. Enquanto eu estava ali em choque, notei algo. O armário secreto onde eu guardava meus documentos e joias estava entreaberto. Esperei até que ela saísse do quarto e me aproximei. Tudo tinha sido revirado. Papéis espalhados por toda parte. As joias que minha mãe me deixou haviam sumido. A escritura de propriedade estava amassada. E pior, encontrei documentos que não eram meus. Documentos legais com os nomes de Eduardo e Manuela. Minhas mãos tremeram ao lê-los. Era um pedido de transferência de propriedade. Eles queriam passar a casa para o nome do meu filho Eduardo, alegando que eu era muito idosa e mentalmente incapacitada para gerir bens de valor. Eu, a mulher que administrou suas finanças por 70 anos, construiu tudo do zero, ainda trabalhando e vivendo de forma independente, estava sendo declarada incompetente pelo meu próprio filho. Eles queriam que eu fosse declarada incapaz mentalmente para poder roubar minha casa. Os documentos estavam datados da semana anterior. Isso provava que essa invasão não foi espontânea. Era um plano calculado para usar a lei para me roubar. No final do arquivo, vi uma avaliação de propriedade que me gelou o sangue. Eles haviam avaliado minha casa de praia em 4 milhões de dólares. Ao lado, estava a anotação manuscrita de Manuela. "Com este dinheiro, podemos comprar um apartamento maior e colocar as crianças na escola particular." Aquela velha. Era assim que eles me chamavam. A mulher que sacrificou tudo para construir tudo isso, agora reduzida a um obstáculo. Coloquei todos os documentos na minha bolsa como prova. Isso não era mais uma disputa familiar. Isso era um crime. Um roubo cuidadosamente planejado. E o cúmplice era o meu próprio sangue. Desci as escadas em silêncio. Ao passar pelo corredor, ouvi Manuela falando alto ao telefone lá fora.
sem nem se importar em sussurrar. Não se preocupe, mãe. O advogado disse que é fácil. Já que o Eduardo é filho único, ele pode solicitar a herança antecipada se a mãe for declarada incapaz. Assim que a casa estiver no nome dele, podemos fazer o que quisermos. Herança antecipada devido à incapacidade mental. Eles planejavam me declarar insana enquanto eu ainda estava viva. Sim, os documentos médicos falsos já foram enviados. Pagamos 500 honorários para aquele médico de clínica barata assinar que ela tem demência. Relatórios médicos falsos, um médico corrupto, diagnóstico fabricado. Meu filho acreditava que roubar a casa da própria mãe era para o bem da família. Saí da casa sem dizer uma palavra. Não havia mais nada a dizer. Isso não era mais algo que poderia ser resolvido com conversa ou perdão. Isso era guerra. E eles haviam disparado o primeiro tiro usando mentiras, falsificação, corrupção e manipulação de laços de sangue. No caminho de volta para o hotel, minhas mãos tremiam no volante, não de medo, mas de determinação. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Vitória Correia não seria uma vítima. Eu revidaria. Na manhã de segunda-feira, dirigi direto para o banco. Eu precisava saber quanto dinheiro eu tinha para travar essa batalha. Por 20 anos, continuei economizando, mesmo depois de pagar a casa. Todo mês eu separava 300 reais da minha aposentadoria e renda extra. Eu sempre acreditei que a poupança significava força, segurança e liberdade. O gerente da agência, Sr. Guilherme, me conhecia há 15 anos, um homem sério que respeitava minha disciplina financeira. Senhora Vitória, como posso ajudá-la hoje? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Preciso do saldo exato de todas as minhas contas, eu disse. E preciso discutir um assunto legal delicado. Quando ele virou a tela para mim, sorri pela primeira vez em dias. Eu tinha R$100 mil em CDBs, certificados de depósito bancário, e R$620 mil. Manuela estava errada. Ela pensava que eu era uma velha pobre vivendo de cheques de aposentadoria, sem saber que eu havia trabalhado a vida toda, economizando cada centavo para me proteger de momentos exatamente como este. Senhor Guilherme, preciso que o banco bloqueie qualquer acesso não autorizado às minhas contas e emita uma carta oficial confirmando que estou totalmente apta a gerir minhas finanças. O que está acontecendo, senhora Vitória? Ele perguntou, sua expressão ficando séria. Minha família está tentando me declarar mentalmente inapta para tomar minha propriedade. As sobrancelhas dele se franziram. Isso é muito sério. Gostaria que eu a encaminhasse a um advogado? Sim, por favor. Ele me entregou o cartão de visitas do Dr. Tomás Guimarães, especialista em direito de família e fraude patrimonial. Ele é o melhor nesses casos. Diga a ele que eu a enviei. Saí do banco com o sangue fervendo nas veias. Não apenas porque eu tinha fundos suficientes para lutar, mas porque agora eu tinha um plano. Liguei para Tomás Guimarães ali mesmo no estacionamento. A assistente dele me deu um horário para aquela mesma tarde, 16 horas. Senhora Vitória, presumo que seja urgente. Muito urgente. Antes de ir para o escritório dele, organizei cada prova que eu tinha. Os formulários de transferência forjados, fotos dos danos, listas de itens desaparecidos e cópias dos documentos reais de propriedade. Eu também imprimi posts nas redes sociais da Verônica, irmã de Manuela, se gabando da nova casa de praia delas. Às 16 horas, sentei-me no elegante escritório de Tomás Guimarães. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes e inteligentes, que inspiravam confiança instantânea. Senhora Correia, comece do início, ele disse. Não omita nada. Eu contei tudo. A invasão de domicílio, a humilhação, a papelada falsa, o diagnóstico forjado, as joias roubadas, a traição do meu filho. Ele fazia anotações rapidamente, perguntando apenas as coisas certas. A senhora tem a escritura original? Ele perguntou, olhando por cima dos óculos. Sim, a casa está inteiramente no meu nome. Paguei cada centavo e tenho os recibos dos últimos 20 anos. O médico que assinou o diagnóstico de demência já a examinou? Nunca. Eu nem sei quem ele é. Ele assentiu. Ótimo. Isso é falsificação de prontuário médico. Um crime federal. A senhora tem documentação das joias desaparecidas? Sim. Especialmente o relógio antigo do meu falecido marido, segurado por 15 mil reais. Tomás sorriu levemente. Senhora Correia, seu caso é sólido.
Estamos analisando ocupação ilegal, roubo, falsificação de documentos, fraude patrimonial intencional e corrupção médica. Sua família está em sérios apuros. O que faremos agora? Muita coisa, ele disse. Amanhã de manhã vou entrar com um pedido de despejo por invasão de propriedade, denunciar o roubo à polícia, apresentar uma queixa contra o médico corrupto ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público e solicitar uma liminar judicial para impedi-los de usar seu nome para qualquer coisa. Quanto tempo vai levar? Se o tribunal considerar as provas claras, o despejo pode ser realizado imediatamente. Em casos como este, a lei costuma ser rápida. Quanto vai custar? Que o 15 0 vezes 0 pelo processo completo. Posso pagar hoje. Ele sorriu. Eu gosto de trabalhar com clientes que levam as coisas a sério. Sua família pensa que a senhora é fraca, mas eles estão errados. A senhora está preparada. Passei 70 anos me preparando para me proteger, Dr. Guimarães. Não vou parar agora. Ele assentiu. Bom, mas a senhora está pronta para ir até o fim? Porque uma vez que começarmos, não haverá reparação no seu relacionamento com seu filho. Fiquei em silêncio por um momento, lembrando-me de Eduardo quando criança, e depois do homem egoísta que ele se tornou. Dr. Guimarães. Meu filho me traiu por dinheiro, me declarou insana por dinheiro, me humilhou por dinheiro. Se laços familiares podem ser destruídos tão facilmente, então eles nunca foram reais. Tomás olhou para mim com respeito. Entendido. Então, vamos prosseguir com tudo. Ele continuou. Amanhã de manhã, vamos protocolar todos os documentos. A senhora quer manter isso em sigilo? Não. Eu quero que eles enfrentem as consequências da traição deles. Eu quero que todos saibam. Podemos informar a imprensa local. Os autos judiciais são de registro público. Garanto que a história vai se espalhar. Saí do escritório dele me sentindo completamente diferente. Eu não era mais Vitória Correia, a mãe humilhada e traída. Eu era Vitória Correia, a mulher que estava recuperando a justiça com cada grama de poder legal que tinha. Naquela noite, liguei para minha irmã Laura do meu quarto de hotel. Contei tudo a ela. Vitória, eu não consigo acreditar que o Eduardo fez isso depois de tudo que você sacrificou por ele. O que você pode ou não pode acreditar não importa mais, Laura. O que importa agora é o que eu vou retomar. Desliguei e olhei pela janela em direção à minha casa. As luzes ainda estavam acesas, a música ainda tocando alto. Eles ainda estavam comemorando como se nada tivesse acontecido. Mas amanhã de manhã, tudo mudaria. Na manhã de terça-feira, às 8 horas, Tomás Guimarães chegou à minha casa com 3 documentos legais, um policial e um tabelião. Eu cheguei na mesma hora de táxi, vestida com um terno cinza arrumado e carregando uma pasta grossa. A família de Manuela estava tomando café da manhã na varanda quando viram o veículo parar em frente à garagem. Eu vi Manuela derrubar a xícara de café quando percebeu que uma viatura policial estava estacionada lá fora. "Bom dia", disse Tomás com firmeza. "Eu sou o Dr. Tomás Guimarães, representante legal da senhora Vitória Correia, a legítima proprietária deste imóvel. Estamos aqui para cumprir uma ordem de despejo de emergência por ocupação ilegal." Manuela correu da varanda, o rosto pálido de pânico. Uma imagem que eu jamais esquecerei. Verônica, a irmã dela, seguiu logo atrás, segurando o celular para filmar tudo como se fosse mais um vídeo para as redes sociais. A mãe de Manuela, vestindo um dos meus roupões, parecia confusa e assustada. O policial leu a ordem de despejo em voz alta e começou a listar as violações: invasão de propriedade privada, destruição de bens pessoais e furto de itens de valor. Olhei para o rosto de cada um deles. Choque, confusão e medo substituíram lentamente a arrogância, enquanto eles percebiam que suas ações tinham consequências reais. "Vocês têm exatamente 2 horas para empacotar seus pertences pessoais e ir embora", anunciou o policial. "Qualquer coisa que pertença à senhora Vitória Correia fica. Eu vou supervisionar para garantir que nada indevido seja levado." 2 horas? Verônica gritou. "Temos crianças aqui!" "Então deveriam ter pensado nisso antes de invadir a casa de alguém", respondeu o tabelião calmamente. Nesse momento, Eduardo entrou na garagem parecendo alarmado. Alguém deve ter ligado para avisá-lo que a polícia estava lá. "O que está acontecendo?" ele perguntou, respirando pesadamente. "Sua esposa e a família dela estão sendo legalmente despejadas da propriedade de sua mãe por posse ilegal.
disse Tomás claramente. E o senhor Eduardo Correia, está sendo intimado a comparecer ao tribunal por auxílio e cumplicidade em fraude patrimonial. Tirei os documentos de transferência forjados da minha bolsa e os segurei. Estes são os papéis que você planejava assinar para roubar minha casa, Eduardo. Aqueles que sua esposa escondeu no meu armário secreto. O rosto de Eduardo ficou branco. Olhei nos olhos do meu filho, procurando qualquer traço do menino que eu havia criado, mas vi apenas um estranho. Mãe, eu posso explicar, ele gaguejou. Não precisa. Você fez sua escolha. Manuela se inclinou em direção a ele e sussurrou algo que o fez balançar a cabeça em frustração. O que ela acabou de te dizer, Eduardo? Perguntei. Ela quer que eu acredite que estou delirando? Que imaginei tudo isso? Essas palavras me cortaram mais fundo do que qualquer insulto jamais poderia. Mesmo com todas as provas diante deles, eles ainda tentavam me pintar como instável. Senhor Eduardo Correia? Tomás interrompeu com firmeza. Esta é uma intimação judicial. O senhor tem 3 dias para comparecer à vara de família por acusações de auxílio e cumplicidade em fraude patrimonial contra pessoa idosa. A voz de Eduardo tremeu. Mas eu sou o filho dela. Ela não pode processar o próprio filho. O policial respondeu. A lei não se importa com sangue quando se trata de fraude ou roubo. Um crime é um crime. Não importa quem o cometa. As 2 horas seguintes foram um caos completo. Da varanda, eu observei o plano deles desmoronar. A mãe de Manuela desabou primeiro. Depois de um acesso de gritos, ela afundou nas escadas, gritando para a filha. Isso é tudo sua culpa, Manuela? Você disse que estava tudo certo. Você disse que a velha concordou. Mãe, cala a boca e me ajuda a arrumar as malas! Manuela gritou de volta, enfiando roupas em sacos de lixo. As crianças corriam chorando, sem entender por que tinham que deixar o que pensavam ser o paraíso delas. Um menino de cerca de 8 anos olhou para mim, os olhos vermelhos. Por que a senhora está nos expulsando, moça? A gente não fez nada de errado. Meu coração se apertou. Você não fez, querido, eu disse suavemente. Mas esta é a minha casa, e seus pais vieram para cá sem pedir. Mas minha mãe disse que é a nossa casa. Sua mãe estava equivocada. Manuela ouviu e veio furiosa. Não fale com meus filhos. Você não tem o direito de confundi-los. Eu não estou confundindo, respondi calmamente. A senhora é quem está, ao trazer sua família para uma casa que não lhes pertence. Esta é a nossa casa, Manuela gritou. Eduardo é seu filho. Filhos herdam dos pais. Filhos herdam depois que os pais morrem, não enquanto eles estão vivos e perfeitamente sãos. A senhora é velha. Por que precisa de uma casa tão grande, afinal? Tomás imediatamente interveio. Senhora, cada comentário etarista direcionado à minha cliente está sendo registrado como evidência de abuso psicológico e discriminação contra a pessoa idosa. Manuela se calou, o rosto vermelho. Eduardo carregou malas para o carro em silêncio, evitando meus olhos. Perto do fim do prazo de 2 horas, ele finalmente se aproximou de mim. Mãe, precisamos conversar. Não há nada para conversar, Eduardo. Eu sei que as coisas foram longe demais, mas podemos resolver isso em particular. Sem advogados, sem tribunais. E como você resolveria? A senhora fica com a casa. Nós admitimos que erramos ao vir sem perguntar. E em troca, a senhora retira as acusações. Nós devolveremos os objetos de valor que levamos acidentalmente. Acidentalmente? Eu o encarei. Você acha que roubar de sua mãe foi um acidente? Não foi roubo. Foi um mal-entendido. E o falso atestado médico? Os documentos forjados? Me chamar de parasita na minha própria casa? Ele não tinha mais palavras. Não fui eu. Foi a Manuela. Ele murmurou. Mas você ficou parado enquanto ela me humilhava na minha própria casa e não disse nada. Eu não sabia o que dizer. Ah, você sabia exatamente o que dizer, Eduardo. Você apenas escolheu o silêncio para agradar sua esposa. Ele parecia desesperado. Tudo bem, a Manuela errou. Eu admito. O que você quer de mim? Eu quero a verdade. Você planejou roubar minha casa com papéis falsos. Você me traiu por dinheiro. Não era sobre dinheiro. Era sobre a minha família. E o que sou eu, Eduardo? Não sou sua família? A senhora é, mãe. Mas eu tenho que pensar na Manuela e nas crianças primeiro. Então, pensar neles significa me roubar? Eduardo passou as mãos pelo cabelo em frustração. A senhora não entende. Nós temos tantas despesas, mensalidades,
roupas, viagens. A casa precisa de reparos. Eu trabalho dia e noite, e nunca é o suficiente. Então, você acha que eu devo pagar pelas suas escolhas? Você acha que o trabalho da minha vida existe para te resgatar toda vez que você gasta demais? A senhora vive sozinha. Não precisa de uma casa tão grande. Aí estava, a verdade. Eduardo não me traiu por amor à família. Ele o fez porque acreditava que eu não merecia o que havia conquistado. Um desperdício? Eu repeti friamente. Não foi isso que eu quis dizer. 30 anos de trabalho duro é um desperdício. Uma vida inteira economizando cada real é um desperdício. Criar você sozinha depois que seu pai morreu. Isso foi um desperdício também? Pare com isso! Eduardo gritou. A senhora sempre traz o passado à tona. Me faz sentir culpado por querer a minha própria vida. O silêncio caiu. Manuela parou de arrumar as malas e olhou para nós. Agora está claro, eu disse calmamente. Você não me traiu por dinheiro. Você o fez porque não suporta viver à sombra dos sacrifícios de sua mãe. Eu não disse isso. Você não precisa. Você acabou de fazer. Eduardo ficou ali respirando com dificuldade, o rosto vermelho de raiva e vergonha. O mais triste, Eduardo, eu disse suavemente, é que se você tivesse apenas pedido, eu teria ajudado. Se tivesse me dito que estava com dificuldades, poderíamos ter resolvido isso juntos. Mas em vez disso, você escolheu a mentira, a humilhação e o roubo. Porque eu sabia que a senhora diria não. Mo, como você saberia se nunca perguntou? Porque a senhora sempre se agarra ao dinheiro, sempre quer ter o controle. Controle? Eu paguei sua faculdade, seu primeiro carro, emprestei dinheiro para sua casa, ajudei você mais vezes do que posso contar. E agora você chama isso de controle. Foi então que eu finalmente entendi. A traição de Eduardo não era apenas ganância, era orgulho. O ego dele não suportava depender da mãe. Você tem razão, Eduardo. Eu cometi um erro ao não te deixar andar com as próprias pernas antes, mas não é tarde demais para corrigir isso. A partir de hoje, você será completamente responsável pela sua vida. Nem mais um centavo meu. Tomás olhou para o relógio. Faltam 10 minutos. O caos final irrompeu. Manuela gritava ordens. As crianças soluçavam. Eduardo arrastou as últimas malas com um olhar de derrota. Ao entrarem no carro, Manuela abaixou a janela e gritou. Isso não acabou, sua velha bruxa maligna. Vamos apelar. Vamos provar que você é insana. Faça o que quiser. Eu respondi calmamente. Meu advogado estará esperando. Os carros partiram, levantando poeira no ar. Eduardo foi o último a sair. Ele olhou para mim pelo retrovisor, mas eu já havia me virado. Tomás se aproximou de mim. Como a senhora se sente, senhora Correia? Cansada, eu disse honestamente. Mas livre. Livre de fingir que somos uma família feliz. Livre de desculpar a traição como amor. Livre da ilusão de que o perdão pode consertar tudo. O policial foi embora. O tabelião finalizou a papelada. Tomás me entregou as chaves. Senhora Correia, a casa é oficialmente sua novamente. Subi os degraus, sentei na minha cadeira preferida e senti a brisa do oceano tocar meu rosto. Meu lar. Finalmente. Meu novamente. Pela primeira vez em uma semana, eu estava sozinha na minha própria casa. Mas o ato final desta história ainda não havia terminado. Naquela tarde, contratei uma equipe de limpeza profissional para apagar todos os vestígios da presença deles. Paguei $800 por 5 mulheres para trabalharem o dia inteiro, esfregando cada superfície, removendo cada mancha, restaurando cada cômodo. Enquanto elas trabalhavam, andei pela casa avaliando os danos. Na sala de estar, minhas lindas almofadas bordadas estavam manchadas de vinho tinto. No banheiro, alguém havia derramado tinta de cabelo na pia de porcelana, deixando marcas escuras que não saíam mesmo com água sanitária forte. Na cozinha, minhas 2 amadas panelas francesas estavam queimadas e irrecuperáveis. Metade das plantas do jardim estavam pisoteadas, mas o pior de tudo eram as coisas que se foram para sempre. Além das joias, percebi que meu álbum de fotos de família também havia sumido. Aquele com as fotos de Eduardo criança, as fotos minhas e do meu falecido marido, as memórias de uma vida construída com amor e devoção. O relógio de parede que meu pai me deu no meu dia de casamento também tinha sumido. Não valia muito, mas para mim era inestimável. Uma semana após o despejo, a casa estava quieta novamente. Os cheiros estranhos se foram, as manchas apagadas,
os móveis de volta ao seu lugar, mas eu sabia que algumas coisas jamais voltariam a ser como antes. A traição deixa cicatrizes que nenhuma quantidade de tempo pode apagar. Naquela sexta-feira, Tomás ligou com notícias que me fizeram sorrir. Senhora Correia, tenho boas notícias. O médico que assinou o atestado médico falso foi suspenso. A investigação descobriu que ele assinou mais de uma dúzia de relatórios semelhantes por dinheiro. Fiquei em silêncio por um momento, imaginando quantas outras famílias o usaram para roubar idosos como eu. E quanto a Eduardo e Manuela? Perguntei. Notícias ainda melhores. O Ministério Público apresentou queixa-crime por fraude patrimonial e formação de quadrilha. Não é mais um caso apenas cível. O que isso significa? Significa que eles podem enfrentar a prisão se condenados. E já gastaram mais de 75 mil reais em advogados. Eu não senti alegria, apenas o peso da justiça sendo feita. Eu não queria ver meu filho na cadeia, mas não podia deixá-lo escapar das consequências de suas ações. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Verônica, a irmã de Manuela, a voz trêmula. Senhora Correia, por favor, precisamos conversar. Manuela está desesperada. Eduardo está se afogando em contas legais e o caso nem sequer está perto do fim. E como exatamente isso é problema meu? Perguntei. Queremos pedir desculpas. Fazer as pazes. Paz? Ou vocês só querem que eu retire as acusações porque ficaram sem dinheiro? Por favor, Manuela tem crianças pequenas e Eduardo pode perder o emprego se isso chegar à empresa dele. Ela deveria ter pensado nos filhos antes de tentar roubar minha casa. E Eduardo deveria ter pensado no emprego dele antes de forjar documentos médicos. Mas a senhora já pegou sua casa de volta. A senhora venceu. Por que puni-los ainda mais? Porque pegar minha casa de volta não apaga a humilhação, não devolve as joias roubadas e não cura a dor de ser traída pelo meu próprio filho. Nós podemos devolver as joias. Estão na casa da minha mãe. Devemos ter levado por engano ao arrumar as malas. Diga a Manuela que, se ela quiser conversar, pode vir aqui ela mesma e trazer de volta tudo o que levou. Desliguei o telefone, sentindo-me aliviada e triste ao mesmo tempo. Aliviada porque o plano deles de me destruir havia desmoronado, mas triste porque eu sabia que meu relacionamento com Eduardo estava provavelmente acabado. 2 dias depois, Manuela apareceu na minha porta. Ela veio sozinha, olhos vermelhos e inchados, segurando uma bolsa. Senhora Correia, eu vim devolver o que levamos e pedir desculpas. Eu a deixei entrar. Ela sentou-se na sala de estar como uma criança repreendida, abriu a bolsa e colocou cuidadosamente cada item sobre a mesa. Estes são os brincos de pérola. Este é o relógio de ouro. Estas são as moedas de prata. E este é o colar que também levamos por engano. Por engano! Repeti, deixando o sarcasmo escorrer pela minha voz. Manuela abaixou a cabeça. A verdade é que eu peguei, mas não planejei roubar. Eu ia vender porque precisávamos de dinheiro. Eduardo perdeu muito em alguns investimentos no ano passado. Estávamos atrasados nos cartões de crédito, com aluguel atrasado e as crianças precisavam da mensalidade da escola. Então, você decidiu me roubar. Manuela desabou em lágrimas. Não o tipo falso que eu tinha visto antes, mas o tipo que vem de perceber o quão longe se caiu. Senhora Correia, eu estava errada, terrivelmente errada. Eu estava desesperada. Quando Eduardo disse que a senhora tinha esta linda casa que mal usava, eu pensei que pudesse simplesmente pegar. Não, eu só queria usar quando a senhora não estivesse aqui. Mas quando percebemos o quão caro era manter 2 casas, achamos que faria mais sentido se esta ficasse no nome do Eduardo para evitar problemas legais mais tarde. Problemas legais? Perguntei. Vocês criaram os problemas legais ao forjarem registros médicos? Essa foi a ideia do advogado barato que contratamos. Ele disse que era a maneira mais rápida de transferir bens dentro da família. Fiquei ali, incrédula com a estupidez deles. Vocês destruíram suas finanças e sua dignidade, porque deram ouvidos a um vigarista de 3ª categoria. Onde está Eduardo? Ele não quis vir. Ele disse que a senhora não é mais a mãe dele. Essas palavras me cortaram, mas mantive meu tom calmo. Ele disse isso? Sim. Ele disse que uma mãe de verdade não processaria o próprio filho, que a senhora escolheu o dinheiro em vez da família. E o que você acha, Manuela? Eu acho que nós erramos, mas a senhora também foi longe demais. Poderíamos ter resolvido isso como família, sem advogados ou polícia. Como família?
Depois que vocês mentiram, traíram e tentaram roubar de mim? Você está certa. Famílias perdoam, mas o perdão só existe onde o respeito permanece. Vocês destruíram isso. A Manuela se levantou, os olhos cheios de lágrimas. Então, não há volta. O único caminho seria nunca ter feito isso. Quando ela se foi, sentei-me na varanda, observando o pôr do sol cair sobre o oceano. As ondas continuavam rolando, indiferentes à tragédia humana. Uma semana depois, Tomás ligou. Senhora Correia, Eduardo e Manuela concordaram em um acordo judicial. Eles pagarão 25 mil reais em multas. Cada um completará 200 horas de serviço comunitário e permanecerá em liberdade condicional por 2 anos. Sem prisão? Não, mas ambos terão antecedentes criminais permanentes. Os documentos médicos falsos foram anulados e sua competência legal foi totalmente restabelecida. Eles também gastaram mais de R$ 55 mil no total, tentando roubar sua casa. É apenas uma pequena fração de uma casa de 4 milhões de reais, mas é um preço devastador a pagar pela ganância deles. Eles perderam muito mais do que podiam pagar. Um mês depois, fiz algo que nunca havia feito antes. Contratei uma diarista de meio período para cuidar do lugar enquanto eu estava fora. Não porque eu não pudesse cuidar sozinha, mas porque eu queria ter certeza de que ninguém jamais entraria na minha casa sem o meu conhecimento. Contratei Maria, uma mulher de meia idade que morava perto da praia e precisava de trabalho. Ela vinha 3 vezes por semana, mantendo a casa impecável e segura. Troquei todas as fechaduras, instalei câmeras de segurança e atualizei meu testamento, deixando a casa para uma instituição de caridade em vez de Eduardo. Se ele queria independência financeira, eu lhe concederia completamente. Numa tarde de domingo, enquanto limpava meu quarto, encontrei uma foto antiga que havia escorregado atrás da cômoda. Era Eduardo, aos 8 anos, sentado na praia onde mais tarde construí esta casa. Seu pequeno rosto estava iluminado por um sorriso radiante, seus olhos brilhantes e inocentes. E lá estava eu, ao lado dele, mais jovem, morena, orgulhosa. Uma dor aguda subiu no meu peito e eu me sentei na beira da cama. Como chegamos a este ponto? Como aquele garoto risonho se tornou o homem que podia trair a própria mãe? Onde eu errei? Talvez Eduardo estivesse certo sobre uma coisa. Talvez eu tenha sido muito controladora com o dinheiro, sempre lembrando-o dos meus sacrifícios. Talvez eu devesse ter sabido como equilibrar ajudá-lo com deixá-lo aprender a independência. Mas isso desculpa a traição? Isso justifica forjar atestados médicos ou conspirar para roubar de sua mãe? Não. Nada justifica isso. Como pais, cometemos erros, mas isso não apaga a responsabilidade moral que nossos filhos adultos têm. Eduardo não era mais aquele menino de 8 anos. Ele era um homem de 45 anos, perfeitamente capaz de escolher, e agora ele tinha que enfrentar as consequências dessas escolhas. Coloquei a foto de volta na gaveta. Essas memórias pertencem ao passado. Eu precisava continuar avançando. 6 meses depois, recebi uma carta de Eduardo. Uma carta, não uma ligação. Ele não teve coragem de falar comigo diretamente. Mãe, espero que a senhora esteja bem. As crianças sentem sua falta. Manuela e eu aprendemos nossa lição. Talvez um dia possamos ser uma família novamente. Eu não respondi. Uma família de verdade não trai uns aos outros por dinheiro. Uma família de verdade não humilha a mãe. Uma família de verdade não forja documentos para roubar dela. Eduardo escolheu o dinheiro em vez da mãe. Eu escolhi a dignidade em vez do perdão fácil. Na primavera seguinte, decidi ficar na minha casa de praia por um mês inteiro. A primeira vez desde que tudo aconteceu. Convidei minha irmã Laura para se juntar a mim por 2 semanas. Nós replantamos flores no jardim, cozinhamos receitas de infância e passamos horas na varanda conversando e olhando o mar. Você sente falta dele? Laura perguntou em uma noite enquanto tomávamos chá. Todos os dias, admiti. Mas sinto falta do filho que eu pensei que tinha, não do homem que ele se tornou. Você acha que um dia vai perdoá-lo? Talvez. Mas perdão não significa esquecer ou fingir que nunca aconteceu. Perdão significa aceitar a verdade e escolher continuar vivendo. E para mim, continuar vivendo significa manter alguma distância. No meu 701º aniversário, recebi um cartão de Verônica. Dentro, havia uma foto das crianças com um bilhete que dizia: "Sentimos sua falta, vovó." Fiquei surpresa.
De todas as pessoas, eu nunca esperei que ela enviasse algo gentil. Talvez ela também tivesse aprendido algo. Enviei presentes de Natal para as crianças, mas nenhum para Eduardo ou Manuela. As crianças não eram culpadas. Elas mereciam saber que ainda havia uma avó que as amava, mesmo de longe. Comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos em São Paulo. Lá, percebi que minha história não era rara. Muitos outros foram explorados por suas próprias famílias. Alguns perderam tudo porque não puderam revidar. Outros, como eu, encontraram a força para reivindicar o que era deles. Uma mulher, Helena, me contou que o filho dela vendeu a casa enquanto ela estava no hospital, alegando que ela não voltaria. Quando ela se recuperou, não tinha onde morar. Outra mulher, Margarida, disse que seus 3 filhos drenaram a conta bancária enquanto ela estava fazendo tratamento de câncer, deixando-a sem dinheiro para o cuidado. Essas histórias me fizeram perceber que o que aconteceu comigo não foi apenas uma tragédia pessoal. Fazia parte de um problema maior. A falta de respeito e o crescente abuso de idosos, muitas vezes por seus próprios parentes. Decidi usar minha experiência para ajudar os outros. Comecei a falar em centros comunitários, compartilhando minha história e ensinando adultos mais velhos a proteger seus direitos legais. Eu também me voluntariei para uma linha de apoio que ajuda idosos que sofrem abuso doméstico. Cada vez que eu ajudava alguém a se defender, a dor que eu carregava parecia mais significativa. 1 ano depois, Laura me contou que Eduardo e Manuela haviam se divorciado. Pressão financeira e vergonha pública haviam destruído o casamento deles. Eu não senti alegria, apenas tristeza. Muitas vidas haviam sido quebradas por escolhas egoístas. Em uma tarde de sábado, enquanto regava o jardim, um carro que eu não reconheci parou no portão. Era Eduardo, sozinho. Ele saiu lentamente, como se o peso do passado estivesse pressionando seus ombros. Mãe, ele disse suavemente, parado a poucos metros de distância. Olhei para ele sem falar. Seu rosto estava mais magro, marcado por rugas ao redor dos olhos, como se tivesse envelhecido 10 anos. Eu vim pedir desculpas, ele disse com a voz rouca. Não porque eu precise de dinheiro ou queira algo da senhora, mas porque eu finalmente entendo o que eu fiz. Eu traí a senhora da pior maneira. Eu permiti que fosse humilhada e quase roubada de tudo. Eu assinei documentos falsos. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Não há desculpa para isso. Ele deu um passo à frente, mas manteve a distância. Eu não espero perdão. Não ainda. Eu só quero que a senhora saiba que eu realmente me arrependo e entendo por que a senhora fez o que fez. A senhora estava certa. A senhora sempre esteve. Olhei para o homem à minha frente. Não mais o menino que eu criei, nem o traidor que eu desprezei, mas alguém tentando encontrar o caminho de volta. Obrigada por ter vindo, Eduardo, eu disse calmamente. O perdão leva tempo. Ele assentiu, aceitando essas palavras não como rejeição, mas como uma porta ligeiramente aberta. Nos meses que se seguiram, permiti que os netos me visitassem ocasionalmente. O riso deles encheu a casa novamente. Eu os ensinei a assar biscoitos na cozinha, contei histórias sobre o pai deles quando criança e mostrei como cuidar do jardim. Ninguém mencionou o passado. Talvez tivessem sido instruídos a não fazê-lo, mas às vezes eu pegava Sofia, a mais velha, me observando curiosamente, como se estivesse tentando juntar uma história que ela só conhecia pela metade. Em uma manhã de domingo, enquanto plantávamos mudas de tomate juntas, Sofia perguntou: Vovó, por que a senhora e o papai brigaram tanto? Eu fiz uma pausa, olhando para ela. Aos 11 anos, seus olhos brilhavam com uma consciência além da idade. Às vezes, os adultos cometem grandes erros, Sofia. Seu pai e sua mãe cometeram alguns que me machucaram profundamente. Que tipo de erros? Pensei com cuidado. Eu não queria mentir, mas também não queria que ela odiasse os pais. Eles tentaram tomar algo que pertencia a mim sem pedir. Algo muito importante. Esta casa? Sim, esta casa. Sofia ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Mamãe disse que a senhora foi muito cruel com eles. Eu apenas os fiz enfrentar as consequências do que fizeram. Alguns chamam isso de cruel. Eu chamo de justo. A menina deu tapinhas no solo suavemente ao redor da planta. Eu entendi, ela disse. Tipo quando eu pego o brinquedo do meu irmão sem pedir e a mamãe me repreende. Eu fico brava, mas na verdade a culpa é minha. Eu não pude deixar de rir, tocada por sua sabedoria simples.
Exatamente, Sofia. É exatamente isso. Naquela noite, depois que as crianças foram embora, sentei-me na varanda observando o sol afundar no mar. Pensei nos últimos 2 anos, na traição, na dor, na luta, na vitória e na lenta cura que se seguiu. O perdão não chega como um grande momento. Ele vem aos poucos, através de conversas honestas, através do silêncio que finalmente é compreendido, através de olhar para trás sem raiva. Não é o tipo de perdão que apaga o passado, mas o tipo que aceita a ferida e decide que ela não definirá o futuro. Eduardo nunca será o filho perfeito que imaginei, e eu nunca serei a mãe perfeita que ele esperava. Somos simplesmente duas pessoas imperfeitas ligadas por sangue e memória, tentando encontrar um novo caminho através de velhas ruínas. Aos 72 anos, aprendi que a vida raramente segue o planejado. As pessoas vão decepcionar você. A confiança será quebrada. Os sonhos serão destruídos. Mas também aprendi que a capacidade humana de ressurgir das cinzas é mais forte do que pensamos. Minha casa de praia ainda é a prova dessa verdade. Foi construída com determinação quando todos disseram que uma costureira viúva nunca poderia pagar por algo assim. Foi defendida com coragem quando até minha própria família tentou tomá-la. E agora é um lugar de cura onde velhas feridas estão se fechando lentamente. Vitória Correia, a mulher que eles pensavam ser fraca e fácil de enganar, acabou sendo a mais forte de todas. Não porque eu nunca caí, mas porque eu sempre me levantei. Não porque eu era destemida, mas porque agi apesar do meu medo. Não porque eu nunca fui ferida, mas porque me recuso a deixar a dor me definir. E você? Se estivesse no meu lugar, você conseguiria perdoar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu acredito que toda história, toda perspectiva, pode ajudar alguém por aí a encontrar sua própria força. E se você quiser continuar ouvindo histórias sobre amor, família e resiliência, fique comigo, porque a jornada de aprender a entender e perdoar está longe de terminar.